Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao nosso canal, onde ensino a você o beabá da psicologia escolar, para que você, psicólogo escolar, tenha seu espaço e trabalho reconhecidos e potencialize seus ganhos financeiros. Eu sou Rebeca Oliveira e no vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês o como identificar as necessidades dos alunos. Essa que é uma das grandes áreas de atuação dentro da psicologia escolar, mas que muitas das vezes há uma falta de clareza em relação a que necessidades são essas, como identificar e como atuar assertivamente sobre elas. Então aqui eu vou trazer uma clareza maior sobre esse assunto. O primeiro ponto que nós precisamos compreender ao buscar identificar essas necessidades é que temos que enxergar cada sujeito como indivíduo único, ou seja, enxergar a individualidade de cada aluno, buscando compreender os seus interesses, as suas habilidades, as suas zonas de potencialidade e as suas necessidades. Ter esse olhar individual e contextual sobre aquele sujeito nos faz compreender melhores caminhos para atuar sobre eles e não categorizar esse aluno dentro de um determinado grupo, dentro de uma determinada questão, mas entendendo o seu curso do desenvolvimento, todos os outros fatores que afetam ele e pensando em pontos e caminhos para que eu possa trabalhar isso. Um outro ponto também, dentro dessa mesma área, é a importância da gente enxergar aquilo que se apresenta para a gente como uma necessidade. Quando nós temos um olhar ou um pensamento apenas sobre a dificuldade, sobre aquilo que o sujeito ainda não consegue alcançar ou sobre as barreiras que ele tem, dificilmente, quando o nosso olhar está restrito a isso, nós conseguimos pensar em caminhos ou meios para trabalhar ou potencializar esse desenvolvimento. Agora, se eu compreendo as zonas de potencial e os interesses, a partir delas eu tenho um caminho ou ferramentas para que eu possa trabalhar essa dificuldade. Como, por exemplo, uma criança que tem uma dificuldade maior, uma necessidade de um tempo maior para o registro escrito. E quando eu identifico uma zona de interesse dela, eu posso, a partir dessa zona de interesse, promover ou proporcionar uma atividade onde, pelo interesse, ele faça o registro escrito. Dessa forma, eu mantenho a motivação desse aluno e trabalho a minha zona de necessidade ali. Ter essa compreensão, então, me permite enxergar o sujeito e identificar e traçar caminhos para suporte a eles. Um segundo ponto é a gente conseguir distinguir os diferentes tipos de necessidades que se apresentam, porque às vezes isso não fica tão claro e a estratégia não é assertiva porque de fato eu não identifiquei em que ponto está a necessidade daquele aluno. Então nós temos as necessidades acadêmicas, sociais, emocionais e físicas, além das necessidades educativas especiais, que são necessidades específicas dentro desse processo educacional, que vão exigir algumas adaptações, estratégias mais intensas durante uma parte ou todo o percurso de desenvolvimento acadêmico desse aluno, visando que, através dessas estratégias, eu consiga, sim, garantir o direito e o desenvolvimento integral desse sujeito. Então, pensando nas necessidades, nós temos como uma primeira necessidade acadêmica. Essa que é um dos grandes pontos de identificação, ela começa ali pelo professor, pela equipe pedagógica que está diante ali daquela demanda, que compreende qual é o planejamento, o cronograma daquela determinada turma, os conteúdos que ela vai passar e aquilo que se espera desse aluno. Então, são necessidades que vêm dentro desse processo de aprendizagem, fazendo com que esse aluno, às vezes, não acompanhe algum conteúdo ou não acompanhe a maneira, o método como esse conteúdo está sendo apresentado, ou necessidades mais específicas, que são casos de transtornos específicos da aprendizagem, como a dislexia, a descalculia, a disgrafia, que são mais específicos desse processo de aprender e envolve processos internos, muitas das vezes neurológicos, que afetam esse curso do desenvolvimento e vão exigir que estratégias
dentro do processo acadêmico sejam traçadas, ou em adaptações de atividades, ou em apresentação, ou seja, na mudança das metodologias como o conteúdo é apresentado, uma adaptação específica dentro de uma prova para que esse aluno consiga trazer o seu conhecimento, uma sistematização do conhecimento nas atividades e no cotidiano que vão favorecer, são ferramentas que favorecem e potencializam essa necessidade que é acadêmica. Dentro dessa área, nós também temos quadros como altas habilidades e a superdotação, que também trazem os seus desafios, porque às vezes nós pensamos nesse quadro como um quadro que só tem um potencial acadêmico que não precisa ou não exige de nós estratégias diferenciadas. Sim, exige que a gente trabalhe com enriquecimento curricular ou com uma adaptação maior de currículo, com estratégias diferenciadas, considerando que o nível acadêmico desse aluno ele é maior, sendo necessário com que ele tenha um aprofundamento maior desses conceitos ou uma antecipação de alguns conceitos. Temos também as necessidades emocionais, que falam sobre todo esse processo emocional que envolve o momento de aprender e as relações dentro da escola. Hoje nós entendemos que o bem-estar emocional e a afetividade perpassam o momento de aprender. Então, tão importante quanto um indivíduo que sabe resolver continhas de matemáticas, escrever e interpretar textos, é um indivíduo que está bem, que se sente emocionalmente bem para esse momento. Então, hoje também nós vemos uma incidência maior de questões emocionais em crianças e adolescentes, como um aumento da ansiedade, um aumento da depressão, um aumento às vezes desses estados transitórios de tristeza, uma baixa estima que vem desde muito pequenininho, que acaba atrapalhando ou interferindo no desempenho acadêmico desse aluno. Então, identificar em que ponto às vezes é um nervosismo, uma ansiedade que impede com que esse sujeito consiga preencher ali uma avaliação de maneira plena, ou um estado depressivo que faz com que esse sujeito não consiga se conectar com os pares, se conectar com a aprendizagem, ou uma baixa autoestima que interfere ali no momento dele interagir e participar da sala de aula, porque muitas das vezes ele não se sente capaz. Então, essas necessidades emocionais, elas precisam também ser atendidas e cuidadas para que o desempenho acadêmico ele corra dentro do curso esperado. E paralela a ela entram as necessidades sociais, que vão estar ligadas a essa necessidade de pertencer e ser aceito por um grupo. Nós sabemos que essa aceitação e o pertencimento, essa conexão com os pares, também influencia no bem-estar emocional e no desempenho acadêmico com os alunos. Eles têm essa necessidade de conexão e pertencimento. Então, questões como o bullying às vezes perpassam e afetam esse processo, ou uma questão de exclusão, ou um processo de adaptação de uma nova entrada numa turma que já estava sendo consolidada, ou a construção de habilidades sociais para que eles possam interagir num trabalho em grupo, dentro de um processo de equipe, conseguirem interagir respeitando a opinião do outro, conseguindo se comunicar de maneira assertiva. Tudo isso são questões sociais, mas que perpassam e que influenciam também esse momento de aprendizagem, o estar dentro da escola e se desenvolver. Então, para essas questões, nós também precisamos identificar, porque elas são de suma importância, principalmente na fase ali da transição da infância para a adolescência, onde o pertencer a um grupo, se conectar, se sentir aceito também influencia muito, não só nas relações, mas no desenvolvimento. Então, são necessidades que a gente precisa identificar, porque às vezes é um perfil que é mais retraído, mais tímido, ou um perfil de uma criança que dentro da sua trajetória já passou por episódios de bullying numa escola anterior, já teve dificuldade com os pares ou a perda de um melhor amiguinho que influenciou em todo esse processo. E temos também as necessidades físicas, que fala de todo esse processo físico, sejam de limitações ou dificuldades motoras, questões ou problemas sensoriais, dificuldades na mobilidade física,
ou no acesso a todos os materiais que estão ali e que implicam também no ambiente escolar. Essas são tão importantes quanto as outras necessidades que foram apresentadas, porque também exigem de nós a garantia que dentro desse espaço escolar há, sim, todas as condições para que esse sujeito se desenvolva, para que ele interaja, para que ele pertença a um grupo e para que ele aprenda de maneira plena. Então, são adaptações que vão perpassar desde o ambiente físico até o material e as condições de acesso pedagógico. Então, identificadas esses 4 tipos, essas 4 naturezas de necessidades, fica mais fácil eu compreender por quais caminhos eu vou atuar. Mas eu também preciso entender quais os métodos, quais os caminhos que eu tenho para identificar, compreendendo quais são essas categorias de necessidade. O primeiro método, e mais simples de todos, é a observação, que pode ser uma observação não participante ou participante. Uma observação não participante é aquela que a gente faz nos diferentes momentos dentro do ambiente escolar, onde eu entro na sala de aula para fazer uma observação de uma determinada aula, observo essa mesma turminha ou esse mesmo aluno num momento de recreio, num momento de refeitório, numa apresentação. Então, eu estou ali não participando na condição apenas de observador, para avaliar esse comportamento e as necessidades que tem ali. Um ponto muito importante nessa observação é que um dos meios, um dos caminhos para que ela seja de fato assertiva é que nós, enquanto psicólogos escolares, tenhamos essa participação ativa dentro do cotidiano escolar e não entremos ou nos aproximemos desse aluno apenas nesse momento de observação. Pense só, se nós somos profissionais que não interagimos, que não temos um repertório, um vínculo com essa criança e entramos na sala para observar, naturalmente com a presença de uma pessoa diferente, de um elemento estranho dentro dessa sala de aula, o comportamento ele vai ser alterado. Então, quando entra algum desconhecido, alguém que não faz parte da rotina, naturalmente as crianças também têm uma vigilância maior sobre o seu comportamento, sobre a sua postura, e muitas das questões que a gente precisa observar, nós não conseguimos atingir essa observação. Agora, quando nós participamos ativamente desse cotidiano escolar, já temos um vínculo com essa criança, a nossa entrada na sala de aula ou no momento de recreio, de refeitório para observar, não vai ser uma entrada estranha. Então, permite com que essa criança se sinta mais segura e seja ela, se comporte da maneira como ela já se comporta ali no dia a dia com o professor ou com as outras pessoas ali da sala de aula que estão no convívio cotidiano. Temos também a observação, que é a observação participante, quando eu proponho uma atividade, uma dinâmica, um momento de integração e eu vou observar esse aluno dentro de uma determinada atividade que eu propus. Então, eu proponho uma atividade que tem um objetivo para analisar em que tipo ou qual o nível da necessidade que ele tem, aquilo que ele consegue me apresentar, qual o potencial dele. Então, eu vou estar fazendo aquela intervenção com todo, mas com um olhar mais cuidadoso sobre aquele aluno que eu estou observando. Então, são métodos que a gente tem de fazer essa observação. E além da observação, a gente também precisa estar atento a todos eles, no dia a dia, no cotidiano, sobre possíveis sinais de alertas. Ou seja, um aluno que a gente percebe uma mudança muito abrupta de comportamento, um aluno que era mais quietinho está extremamente falante ou com comportamento mais impulsivo, ou um aluno que se colocava muito, que era muito extrovertido e que está mais retraído, um aluno que apresenta sinais mais reativos, agressivos com os colegas, ou aquele que está se isolando dos pares dentro de um determinado momento, aquele que está mais inquieto e que quer participar o tempo todo, não consegue aguardar a vez. Então, são sinais de alerta que mostram também que algo pode estar acontecendo com esse aluno, ou seja, uma necessidade que por meio do comportamento ele está expressando. Lembrando que todo comportamento
é uma demonstração de algo. Essa criança ou esse adolescente, ela tá tentando nos comunicar algo que às vezes pela verbalização ele tem alguma barreira ou não sabe como nos comunicar. Então esse olhar nos permite também identificar aquela mudança, aquele sinalzinho de alerta é um ponto para que eu possa observar porque pode me encaminhar para uma necessidade desse aluno. Uma segunda forma, um segundo método da gente identificar essas necessidades é por meio de avaliações acadêmicas ou avaliações diagnósticas. Então, a avaliação acadêmica, ela normalmente já ocorre dentro desse percurso ali do ambiente escolar. Então, a gente pode perceber uma queda abrupta ali no desempenho daquele aluno, ou um determinado conteúdo ou contexto que ele dominava ali na sala de aula e no momento de avaliação ou na atividade ele não conseguiu se colocar. Então é mais facilmente perceptível ali pelo professor quando há uma mudança nesse desempenho, mas em alguns casos onde a gente já observou, traçou estratégias para atuar sobre essa necessidade e a gente não percebe um avanço nesse aluno, nós encaminhamos para uma avaliação diagnóstica, uma avaliação neuropsicológica externa ou psicopedagógica, para que a gente possa entender em que ponto está essa necessidade. Já que enquanto profissionais, enquanto psicólogos dentro do ambiente escolar, o nosso papel não é o de promover diagnósticos, não é o de traçar um CID ali para aquele aluno, é o de identificar, atuar dentro do contexto escolar e percebendo que essa dificuldade ela vai para além das estratégias que a gente pode oferecer, ou seja, que essas estratégias elas não são suficientes para auxiliar esse aluno, nós encaminhamos para esse acompanhamento multiprofissional, para essa avaliação e, se necessário, o acompanhamento. Uma outra estratégia são também as entrevistas e conversas, ou seja, ter momentos com esses alunos, com os meus professores, mas principalmente com os alunos, para que eu possa conversar com eles, entender como eles percebem os desafios no ambiente escolar, como eles têm se sentido, quais as disciplinas que ele mais gosta, quais têm sido uma barreira para ele, como está a relação com os pares, como está a questão alimentar. Então, por meio dessas conversas com os alunos, eu também consigo perceber as necessidades, também consigo perceber o bem-estar emocional, a conexão com os pares. Mas para que eu faça isso, eu preciso, primeiramente, criar esse ambiente acolhedor, um ambiente seguro para que esse aluno se sinta à vontade para se colocar. Então, eu preciso ter um vínculo, uma participação e ter uma cultura onde eu acolha, converse com os alunos, onde os alunos têm essa abertura para chegar até a minha sala e trazer as suas dificuldades, as suas dores, as suas questões, para que eu possa também construir e identificar a partir dessas entrevistas. Um outro método também é o feedback e o contato constante com os pais e familiares. Então, sempre que a gente percebe um sinalzinho de alerta ou que a gente identifica uma necessidade, é muito importante trazer os pais para esse processo de identificação e intervenção, ouvindo se há alguma mudança dentro do ambiente familiar que possa estar gerando essa necessidade maior, ouvindo se os pais também percebem essas necessidades, sejam sociais, sejam acadêmicas, sejam necessidades emocionais, se isso é percebido também dentro do ambiente familiar, como os pais têm atuado em relação a isso, e promover, oferecer para esses pais estratégias. Então, esse feedback com os pais é de extrema importância para que a gente consiga entender o ponto da necessidade. Às vezes vai ser uma necessidade pontual por um momento ou uma situação específica que aquela família está passando. Um luto pela perda de um familiar, uma situação de separação dos pais, uma possibilidade de mudança de estado ou de país, ou uma questão às vezes que está acontecendo com um dos pais que influencia o comportamento desse aluno, ou próprias da rotina de estudo e da organização familiar também. Às vezes é uma família que muito faz por aquele aluno e não incentiva a autonomia, então faz com que esse aluno também repita esse padrão na escola. Então esse contato, o trazer as observações, as preocupações e ouvir os pais também é uma fonte riquíssima de identificação
das necessidades, para que a gente entenda o ponto e todos os fatores que influenciam e perpassam essa necessidade. E também um outro ponto, quando a gente está ali nesse ambiente escolar, é fazer uma análise desse histórico comportamental e escolar do aluno. Por quê? Compreendendo todos os históricos de atendimento, todas as questões que foram identificadas, o aluno está lá no 8º ano, entendendo um pouco da trajetória escolar dele, se ele sempre teve uma necessidade dentro de uma disciplina em específico, ou se ele sempre teve a necessidade de uma adaptação estratégica dentro de uma determinada metodologia, ou se houve momentos em que o padrão comportamental se repetiu, ele apareceu, depois no outro ano não apareceu mais e voltou a aparecer e foi identificado porque era por uma relação com um determinado par ali, ou quando se aproximava de uma determinada época do ano que há um fator externo que influencia. Então, muitas das vezes essa análise também nos permite ter um olhar e uma identificação das necessidades. Há um aluno que tem uma necessidade social, mesmo que a gente vá transitando eles em diferentes grupos sociais, um padrão de comportamento às vezes vai se repetir. Então, ter uma noção desse histórico nos permite também compreender que estratégias já foram utilizadas, quais tiveram um sucesso, uma eficácia e como a gente pode proceder. E aí, a gente identificando, conhecendo as necessidades, identificando, ou seja, tendo os métodos eficazes e assertivos para a identificação, que são a observação, a avaliação, que é uma avaliação acadêmica ou diagnóstica, entrevista com os alunos, feedback e contato constante com os pais e essa análise desse histórico, utilizando esses métodos e identificando em que ponto está a necessidade, nós partimos para estratégias para atender essas necessidades especificadas. Então, vocês conseguem compreender que antes da gente ter um ímpeto, um impulso de vou responder a uma necessidade, eu quero logo atuar sobre ela, eu preciso primeiro ter as metodologias adequadas e a identificação correta para que eu não promova uma estratégia que às vezes vai ser acadêmica, para uma necessidade que é social, mas que se reflete no acadêmico, mas a raiz dela não é necessariamente acadêmica. Então, é um processo que precisa ser feito e muito bem fundamentado. Então, pensando nas necessidades acadêmicas, as estratégias que a gente pode ter para responder isso são adaptações pedagógicas, como eu já fui apresentando ao longo da minha fala. Às vezes vai ser uma adaptação no material, no livro pedagógico desse aluno, uma adaptação trazendo novos recursos, sejam recursos visuais, sejam recursos concretos, sejam situações vivenciais para que esse aluno aprenda mais, uma adaptação numa avaliação, talvez sistematizando mais as questões, tornando as questões mais objetivas, fragmentando a interpretação dos textos em partes, cuidando para que um texto não comece numa página e não vá para outra, utilizando recursos visuais na apresentação, ou flashcardzinhos que vão fazer evocação daquilo que aquele indivíduo aprendeu, ou a resposta oral, para depois passar por um registro escrito, ou em alguns casos, quando a gente fala das necessidades educativas especiais, é a construção de um plano de ensino individualizado que visa adaptar todo o currículo, todo o ambiente físico, toda a construção da rotina para a necessidade específica daquele aluno, visando atendê-lo. Para as necessidades sociais e emocionais, nós podemos trabalhar com projetos de intervenção que visem atuar sobre as habilidades, o desenvolvimento de habilidades socioemocionais ou temas específicos que podem estar acontecendo, como o bullying, a dificuldade da comunicação assertiva entre os pares. Então, a gente faz projetos ou propõe programas de tutoria, onde tem o profissional, seja o psicólogo ou outro, que tem essas conversas e um acompanhamento recorrente desse aluno, onde ele vai entender as necessidades e traçar com esse aluno e com a família um plano de desenvolvimento, objetivos que são pequenos objetivos para depois partir para maiores, para que a gente possa atuar sobre essas necessidades emocionais ou necessidades sociais.
promover às vezes atividades de integração social dentro de um processo de adaptação, promover às vezes projetos como um anjo amigo que vise conectar o par com um par que a gente também entende que tem um perfil semelhante ou interesses parecidos. Então são intervenções que a gente vai fazer para promover ou atender essa necessidade social e emocional. Em alguns casos, vai ser necessário a parceria ou encaminhamento para profissionais especializados. Lembrando que o encaminhamento, depois de uma outra aula a gente fala especificamente sobre isso, ele não pode ser o nosso primeiro recurso. É nossa responsabilidade, enquanto psicólogos escolares, dentro do nosso ambiente, traçar todas as estratégias que estão ao nosso alcance para atender a essa necessidade. Então, o encaminhamento ele tem que ser o recurso final, onde eu já tracei estratégia com os meus professores, fiz intervenções comigo e toda a minha equipe, onde eu conversei com a família, tracei estratégias para atender aquela necessidade. Nós entendemos que o avanço foi pequeno dentro de um tempo, porque a gente precisa observar por um tempo, ou o avanço não foi significativo considerando esse percurso do desenvolvimento. Ou casos em que nós compreendemos que realmente há uma necessidade, um transtorno específico da aprendizagem, um transtorno específico do neurodesenvolvimento. E aí, dentro da escola, o nosso trabalho não pode ser o único trabalho. Isso não exclui, mas a gente precisa entender que não é o único trabalho. Então, nesses casos, há um encaminhamento e a parceria com esses profissionais externos. Parceria por quê? Eles vão fazer um trabalho lá e nós dentro da escola, mas nós precisamos estar alinhados, trabalhar sobre os mesmos objetivos, então ter um plano de ensino onde a família, os profissionais e nós trabalhamos dentro do mesmo objetivo, utilizando os mesmos recursos e estratégias quando possível. Então, fazer essas parcerias e também uma estratégia é a inclusão e acessibilidade, o garantir que as leis de inclusão e todo o acesso, seja o ambiente físico, ao ambiente social, né, a conexão social, o bem-estar emocional, as necessidades acadêmicas, elas estão sendo atendidas. Então, garantir que esse aluno está sendo atendido, respaldado pela lei e atendido em todas as suas necessidades. E garantindo também dentro do nosso ambiente que toda a acessibilidade ela está ali à disposição desse aluno, seja uma acessibilidade física por rampas, uma acessibilidade do material de profissionais especializados, como o caso de uma cegueira ou de uma surdez, então garantindo também, unindo estratégias para esse direito. Então, pensando em tudo isso que a gente trouxe hoje, para que a gente consiga atuar assertivamente, identificando e respondendo às necessidades dos alunos, nós precisamos começar com esse olhar individualizado, entendendo esse sujeito, até para que a gente possa identificar se é algo transitório e pontual ou se é algo que é mais profundo, é neurológico, vem de toda essa etapa de uma defasagem no desenvolvimento e na aprendizagem. E entendendo também que esse olhar individualizado e essa identificação, ela não é um processo que se esgota em uma vez, é um processo que ele é contínuo e é dinâmico. Pode ser que nós atendamos a essa necessidade desse aluno e dali a 3, 4 anos, uma nova necessidade surge e a gente precisa atender. Ou pode ser que a gente trace estratégias para atender essa necessidade, dali a 2, 3 meses a gente precise revisar essa estratégia, porque ele já avançou em um ponto, mas ainda há uma outra necessidade que surgiu. Então, é um processo que ele é dinâmico e contínuo. Por isso, compreender e entender as ferramentas que estão ao nosso dispor são de extrema importância para que a gente consiga de forma dinâmica e todos os dias ativamente ter esse olhar cuidadoso, identificar e atender a essas necessidades, né? E dessa forma a gente também garante o nosso papel enquanto profissional de garantir esse ambiente inclusivo, esse ambiente que preza pelo bem-estar integral de todos os sujeitos e enxerga cada um como único. Então, toda essa aula que eu apresentei hoje para vocês é, na verdade, um chamado para ação, para que vocês se munam desse caminho, dessas ferramentas e consigam aplicar dentro da sua realidade. Dessa forma, vocês conseguem, psicólogos escolares, ter seu trabalho e espaço
reconhecidos na sua instituição e, consequentemente, com todo esse aparato, com todo esse conhecimento, potencializar seus ganhos financeiros. Então, lembrando da nossa responsabilidade, mas entendendo que há caminhos para que a gente faça isso de forma mais assertiva. Espero ter ajudado e contribuído para a prática de vocês. Se você se interessou por esse e por outros conteúdos, se inscreve nos nossos canais. Nós temos o canal do Instagram, do YouTube, temos também um grupo no WhatsApp, onde nós a todos os dias estaremos compartilhando diferentes estratégias, ações dentro do ambiente escolar. Volto a dizer, para que você, profissional, tenha seu espaço e trabalho reconhecidos e potencialize seus ganhos financeiros. Muito obrigada pela presença de vocês.